Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse segundo dia de treinamento, ou seria também em treinamento, né, do Kids Designer aqui. Muitos participantes da América Latina, né, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rungan Gonçalves, sou aqui do Brasil, né, aqui da São Paulo mesmo. Obrigado pela apresentação aí do Martin. E, bom, gente, aqui apareceu aqui umas opções, legal. Bom, nós vamos aqui estar falando hoje a questão do... como nós podemos analisar o seu problema e como podemos elaborar as metas, alguns métodos objetivos para a resolução do seu problema. Basicamente, no dia de hoje, eu vou estar focalizando em dois métodos: a análise dos porquês e os objetivos SMART. Bom, até agora, imaginando, né, que vocês estão agora recebendo um seminário de treinamento, vocês estão na fase em que seus grupos já escolheram o problema para ser trabalhado. Então, você já tem um problema, mas vocês precisam agora, nessa etapa, Entonces, pero la siguiente etapa sería, para poder buscar una solución del problema, tenemos que alcançar o objetivo, né, que é a resolução do seu problema. Então, basicamente, esse é o tema deste seminário de hoje. Muito bem, então vamos prosseguir para a primeira análise, que é a análise dos 5 porquês. Essa análise é uma técnica utilizada em grandes empresas a fim de encontrar uma solução para determinados problemas. And then you have to think about the method and the objective and the goal for the problem, the solution of your problem. So, first step. Né? Então, essa técnica ela é de origem japonesa. Bom, a autoria ela difere de acordo com as fontes de pesquisa, mas a gente sabe que é de origem japonesa, né? E, por exemplo, uma dessas autorias é aquele que é considerado, né, o pai da produção do Toyota, né? Então, bem famoso, né? Então, ele acabou desenvolvendo, né, esse objetivo que tem como intuito, né, encontrar a causa raiz do problema, certo? Bom, interessante que a gente precisa analisar um ponto, né, que é da tendência do ser humano, às vezes, culpar alguma coisa quando não está dando certo. Então, de repente aparece um problema e você fala, e agora, o que eu faço? A tendência é você culpar, né? O problema foi por causa disso ou por aquilo. E muito raramente as pessoas, não posso dizer muito raramente, mas a tendência, muitas vezes, não sometimes you tend to blame, you tend to blame other persons, but you don't search for the core of the problem, the real core of the problem. Basicamente, você tem que se questionar 5 vezes, né? Por que desse tal problema? É como se você tivesse as camadas de uma cebola, né? Tem várias camadas, né? Então você vai meio que descascando, né? As perguntas, né? Now I'm gonna talk about it. Find following step by step so you can find the root of your problem. So Eles vão pegar o problema e vocês têm que instruir o grupo de vocês a levantar esse questionamento. Então, uma pergunta leva a outra, até que o grupo todo conclui. When you find your problem, the group, you have to think with the whole group. Então é interessante, coloquei algumas perguntas aqui que podem orientar, né, esse método. Então, you have to primeiramente você determina o que speaking with the whole group.
and talking to each other. Seria isso, né? Tem algumas considerações importantes, né, para encerrar essa explicação. Cabe ressaltar a importância desse método ser realizado em grupo, claro, né? Porque mais vale várias cabeças pensando do que uma, né? Então, é por meio dessa dinâmica de grupo que as ideias vão surgindo, né? Então, é como se você criasse um brainstorm, né? Basicamente, várias ideias vão surgindo, né? E você vai encaixando, né? E, por fim, você vai encontrando aí together with your teams. Para perguntas que não levam apenas respostas superficiais, claro, né? Muitas vezes você pensa, o problema é por causa disso, né? E acabou por aí. Mas tenta sempre pensar que existe uma hipótese. Será que realmente esse é o problema? Será que eu posso tentar investigar mais a fundo para ver qual que é a raiz do problema? E muitas vezes você vai encontrar mais de uma causa raiz, né? Além disso, pelo fato dessa análise dos 5 porquês ser um questionamento bem simples, através dessa análise dos 5 porquês, nós podemos encontrar defeitos ocultos no sistema, nós podemos, assim, encontrar coisas que a gente nunca havia pensado, e é importante porque a gente pode elaborar algumas ações, né, específicas, e você acaba não perdendo tempo, né, porque às vezes se você escolhe estabelecer uma estratégia e não dá certo, aí isso é uma certa frustração. Então é importante você realmente pesquisar a fundo, né. Apesar desse método ser bem simples e efetivo, este não substitui uma análise qualitativa detalhada, que dependendo da complexidade do problema precisará ser feito. Então, tem problemas que são muito complexos, então pode ser que esse método não seja um método tão efetivo assim para descobrir, mas basicamente ele ajuda bastante para entender a raiz do problema. Bom, vamos citar alguns exemplos para ficar melhor, sair um pouco aí da teoria, para que vocês possam entender melhor, né, como que funciona esse método. Bom, eu peguei aqui com a autorização de um grupo, né, o Kiss Designer, ele desenvolveu um projeto de, como fala, né, de limpeza, né, em relação ao lixo urbano. Então, esse grupo é do Rio de Janeiro, né, o projeto chama-se Cidade Linda e Cidade Maravilhosa. Então, eu achei muito interessante, né, porque eles realmente aplicaram muito bem esse método. Então, aí eu pedi autorização para poder estar passando aqui para vocês, né. Bom, basicamente, quando nós imaginamos sobre o Rio de Janeiro, é cidade maravilhosa, né? Entretanto, muitas vezes a gente não vê essa paisagem aqui, mas pelo contrário, nós vemos uma cidade muito suja, né? Com muitos problemas ambientais, né? E o grupo levantou a seguinte questão: qual que é a raiz do lixo urbano? Bom, primeiro porque que eles levantaram é o seguinte, né? Então eles perceberam que as ruas estavam repletas de lixo. Entretanto, as lixeiras elas estavam aparentemente vazias. Então, primeiro eles questionaram, é por causa da falta de lixeiras. Mas, entretanto, como vocês veem a imagem, na verdade as lixeiras não estão tão cheias assim. Então, eles continuaram se perguntando, né, qual que deve ser a raiz de tanto lixo, né? Bom, eles decidiram questionar a questão da falta da coleta seletiva, né, que apesar de ser bem efetivo, né, às vezes não funciona tão bem, então pode ser que não esteja funcionando, então deve ser por isso que tem tanto lixo jogado na cidade. Entretanto, né, se eles questionaram mais a fundo, mesmo tendo um bom sistema de coleta seletiva, ainda você vê muito lixo na rua. Então o pessoal perguntou, por causa que o gari não trabalha, né? O profissional lá que cuida do lixo urbano. And they thought a little bit more, and then they came with they didn't have
trabalha, né? Está lá todos os dias buscando, mas a quantidade é enorme, né, de lixo. Então, o pessoal Selective collect as a, então, o pessoal já the percebeu city que had várias something that the city do. com o indivíduo, né? Com cada um. So then they said that they had this, they saw that they had this, and then they came with a third why that would be the missing those workers that work with the cleaning the street, but they were there. And then they came with a fourth why that was they thought that was missing the education about the natural environment in the schools. Eles chegaram à conclusão que não é bem por aí. And then the five, Perceberam que, na verdade, o problema está dentro de cada indivíduo. Então, vamos trabalhar a questão de sair da parte teórica e vamos mais para a prática. Então, vamos arregaçar as mangas aí, vamos criar uma cultura de mutirão de limpeza. Então, esse era o projeto deles. Então, é interessante como que eles analisaram os 5 porquês e aplicaram aí para desenvolver o projeto deles. Bom, então, como que esse grupo, né, desse projeto Cidade Linda, Cidade Maravilhosa, chegou a essa conclusão? Eles passaram por um momento de reunião, onde eles tiveram que preencher essa folhinha. Então, talvez alguns de vocês já tiveram essa oportunidade, né, participando com o grupo, seja como monitor ou como participante. Então, eles acabaram preenchendo, né. Então, basicamente, vai ter uma etapa do Quiz Designer que vocês têm que apresentar essa folha, e vocês vão fazer essa atividade com o grupo de vocês. Então, o que acontece? Basicamente, né, o grupo vai colocar o problema atual. Interessante também que o grupo precisa analisar se existe algumas ações que estão sendo tomadas por instituições governamentais, organizações voluntárias, que são ONGs, ou algumas empresas, a respeito desse problema que eles querem abordar. Então, é necessário fazer uma análise mais detalhada, né, e fazer um estudo, né, então colocar mesmo no papel, para poder fazer uma análise. E depois entrar na questão do que seria os 5 porquês. Então, você questiona qual que é a razão desse problema. Uma pessoa pergunta aqui, depois a pessoa acha, não, mas eu acho que não é bem assim, pergunta de novo. Acho que a razão é por causa disso. Então, você vai desenvolvendo. Não necessariamente você precisa perguntar 5 vezes, mas basicamente essa é a metodologia. Bom, seria também interessante que vocês incentivassem seus grupos a investigar se este problema, como havia falado, né, não está sendo resolvido, né, por outras instituições. Além disso, seria interessante que os próprios integrantes do grupo pesquisassem mais a fundo, né, se esse problema, como esse problema ele é visto, né, seja por meio de artigos científicos, noticiários, divulgações de cunho científico, acadêmico, que abordou esse mesmo problema. Então, assim, o embasamento deles é mais forte, mais sólido, para tentar encontrar a raiz do problema. Então, basicamente, seriam essas orientações nessa etapa aqui. Por exemplo, eu estive dando uma analisada de alguns projetos, né? Tem um projeto de coleta de óleo de cozinha, né, para transformar em sabão. Na verdade, existem vários projetos vários projetos de cunho municipal, né, várias instituições, ONGs que fazem isso. Entretanto, existem algumas limitações, né. Por exemplo, mesmo que você tenha esse projeto na sua cidade, muitas vezes você tem alguma dificuldade em alguma etapa desse projeto. Então, por exemplo, não há pontos suficientes de coleta. Então, achei interessante que esse projeto que venceu o Synergy desse ano, Entonces, la solución que mostró este proyecto de recoger así. the business designer in this year, they thought that it's kind of difficult for you to give you the oil points of collect
the government collect the oil. You don't know where to put it. So this project that As instituições governamentais podem estar trabalhando sobre isso, mas existem algumas etapas desse projeto que não estão avançando, que limitam o sucesso e a resolução desse problema. Então, o seu pequeno projeto pode ajudar, né, nesse fator limitante para resolver esse grande problema, como esse projeto aí do óleo de cozinha, né, que destacou essa importância de ter pontos de coleta que é de fácil acesso. Então, você está na sua casa, sua garrafa de óleo está cheia, mas você não sabe onde depositar. Ou você tem que ir em um lugar muito longe, então acaba acumulando um monte em casa. Então, mas se você tem um ponto de acesso bem fácil, você só ir lá e colocar lá um ponto de acesso bem nítido, seguro, onde você pode depositar e você pode contribuir com esse projeto. Então, achei interessante. Ok? Bom, agora nós vamos então para... Desculpa. Bom, nós vamos para outra etapa do nosso projeto, né? Perdão. Outra etapa do seminário, né? Desse assunto é sobre a questão das metas SMART, né? Bom, até agora, né? Nessa etapa do projeto Peace Design, vocês têm em mãos o problema e vocês encontraram a raiz do problema através do método 5 porquês. Bom, entretanto, vocês agora precisam atingir o objetivo do seu projeto, o objetivo desse projeto, que é resolver o problema. Então, para resolver o problema, atingir esse objetivo, vocês têm que estabelecer metas. Estabelecimento de metas não é nada fácil, ele requer um pouco de trabalho, né? E é interessante que seria bom destacar metas que são inteligentes, né? Não é estabelecer qualquer tipo de meta, mas você repensar, escolher metas que são inteligentes e viáveis de serem realizadas. Por isso que o tema de hoje é as metas SMART, que eu quero apresentar para vocês. Bom, as metas SMART têm as seguintes características: tem que ser específico. Por exemplo, né, você tem planos de aumentar o número de visitas no seu website. É uma meta que você estabeleceu. Só que essa meta, ela é um pouco vaga, né? Então, você diz, só quero aumentar o número de visitas, mas por que razão? Então, seria interessante você estabelecer uma meta clara, direta e específica. Por exemplo, eu quero aumentar em 50% o número de visitas no meu website nesse mês. Então, você já limita uma meta específica e não deixa assim algo muito aberto, né? Você já torna ela específica. Essa é a primeira característica da meta SMART. Então, dando continuidade às características da meta SMART, a outra característica é ser mensurável. Tem que ser uma meta mensurável. Bom, dizer que é mensurável significa que você tem que ter a possibilidade de observar e monitorar o seu progresso em determinado ponto e identificar se você cumpriu o seu objetivo ou não. Então, você tem que quantificar, você tem que ter um método para dizer se eu estou perto, estou longe de cumprir o meu objetivo ou não. Que, no caso, é resolver o problema que você escolheu. Ou seja, você vai criar um projeto para resolver esse problema. Então, esse é o seu objetivo. Então, você tem que ter uma maneira, uma forma de mensurar o seu projeto. Então, no exemplo que eu citei, né, de aumentar o número de visitas no meu website, eu poderia utilizar alguns instrumentos, como o Google Análise, que consegue, na verdade, medir, né, quantas pessoas visitam no meu site, ou eu posso, por exemplo, medir a minha receita no final do mês, já que, por exemplo, no meu site eu estou vendendo algum produto, né? Então, eu posso medir a receita. Então, de acordo com a diferença, né, de dinheiro que entrou, eu posso ver, aumentou ou não, né? Então, se você estabelece uma meta que pode ser mensurável, ela é considerada uma meta SMART. A terceira característica é de ela ser alcançável. Então, alcançável significa que sua meta deve ser
possível de ser atingida de acordo com os recursos e materiais que você tem. Então, por exemplo, eu quero aumentar em 50%, mas eu não faço propaganda no meu website porque eu não tenho recurso, eu não utilizo, né, alguns mecanismos para divulgação, né, não tenho promoção de propaganda, então aí fica um pouco difícil, né, mesmo que você estabeleceu a meta, mas você percebe que não é possível realizar. Então, essa não é uma meta SMART, né? Então, seria interessante você estabelecer uma meta que você pode realmente alcançar. Ela tem que ser também uma meta, ela é uma meta relevante, que é outra característica. Ela deve ser, então, uma meta relevante, ou seja, você tem que se questionar. Eu estabeleci essa meta, mas será que essa meta realmente é importante para mim? Quanto benefício eu vou gerar, né, de impacto para a sociedade, né? Será que ela é importante ou não? Então, outra característica da meta SMART, que ela é relevante ou realista, né, para você ou para a sociedade, né? E outro ponto é a questão do período de tempo, né? Ou seja, o prazo, né, que você deseja estabelecer para seu projeto, né? Então, o tempo que você estabelece, ela é determinado pelo compromisso que você tem em relação a esse projeto. Então, pode ser que seja um mês, 6 meses, né? Um ano. E dependendo disso, então você pode determinar o prazo, né? Limitar o prazo, né, para cumprir esse seu objetivo. Então, basicamente, as metas SMART são específicas, né? Voltando àquele exemplo lá, eu quero aumentar o número de visitas em 50% este mês no meu website, né? É uma meta específica, né? Mensurável, eu tenho que ter mecanismos que podem analisar, né? Será que está aumentando ou não, né? Podem realmente medir se eu estou cumprindo o objetivo ou não que eu estabeleci. Deve ser uma meta alcançável, né? Então, você tem que ver quanto você pode realmente realizar esse projeto, né? Bom, se você quer aumentar, então você tem que, por exemplo, funcionar a sua página, né? Investir em propaganda, marketing digital. Então, aí você pode dizer que você pode alcançar ou não. Ela tem que ser relevante, então você tem que questionar a importância dessa meta e também você tem que limitar um tempo, né, para isso. Bom, considerações importantes. Bom, é muito importante, né, quando você estabelece as metas SMART, você sempre monitore o desempenho de suas ações, mantenha todo o time envolvido e apresente sempre resultados. Os resultados, eles dão um ânimo, né, para o seu projeto. Então, se você fica muito tempo, às vezes, sem apresentar muita coisa, e você não tenta mostrar resultado, então isso pode desanimar o grupo, né, e acaba acontecendo que o projeto ele não avança. Então, é importante sempre ter um acompanhamento constante e envolver todos para que todos tenham esse senso de responsabilidade de realizar esse projeto. Bom, então, qual que é a nossa conclusão em relação às metas SMART? Então, as metas SMART possibilitam, na verdade, um plano de ação. Então, conforme você vai estabelecendo essas metas, você vai perceber que você está realizando um plano concreto, né, para você alcançar o objetivo, que é a resolução do seu problema. Então, isso é muito interessante. Então, no dia de amanhã, vai ter a parte do mapa mental, né, de plano de ação mais específico. Então, você percebe que uma coisa está ligando à outra, né? Então, se você estabelece realmente bons objetivos, objetivos inteligentes, você vai conseguir ter um plano de ação concreto para realizar o seu projeto. Beleza? Bom, para concluir, então, pessoal, eu queria trazer aqui mais um exemplo em relação ao nosso projeto. O meu projeto chama-se YSP Semear no Futuro. Ele é fruto do Peace Designer, né? O primeiro Peace Designer que aconteceu aqui no Brasil, no ano de 2019. Foi muito bom, a gente
desenvolver algumas ideias, né, bem bacanas. E só para mostrar, eu queria trazer esse projeto para mostrar que existe também algumas metas SMART que nós aplicamos aqui para bolar o nosso projeto. Então, nós percebemos que existem diversos problemas, né, ao redor do mundo, como a Suki havia falado, né, de diversas ordens, né, e um desses problemas é o problema ambiental. Então, você pode citar vários desse nível, né? Então, a gente se questionou, né, qual que é a razão de tantos problemas ambientais, apesar de existirem muitas organizações, muitos projetos em nível mundial, mas ainda a solução está distante de ser alcançada. Então, nós percebemos que temos que realizar um projeto que possa envolver a parte da educação de caráter, porque a mudança porque por mais que exista, né, um sistema econômico, um sistema social, ou um sistema político muito bom, ele muitas vezes será limitado se as pessoas que vivem nessa sociedade não conseguem ter uma base de educação de caráter, né? Porque as pessoas compõem a sociedade, então a gente pensou dessa maneira. Então, se a gente pode possibilitar uma base de educação de caráter, as pessoas facilmente poderão trazer essa mudança para a sociedade. Então, basicamente, nós já tínhamos um projeto de palestras nas escolas, né? Acho que todo mundo já conhece, aquele movimento Família Verdadeira, tem o projeto de educação de caráter do YSP também, que começou no ano retrasado. Então, nós já estávamos dando palestras, então a gente pensou, por que a gente não busca, né, unir essas duas coisas? Então, nosso objetivo, na verdade, é proporcionar uma educação ambiental, né, uma consciência ambiental nos jovens por intermédio de uma educação de caráter. Então, basicamente, esse projeto consistiria na parte teórica e também a parte prática. Então, é muito interessante que a horta, na verdade, na escola tem vários benefícios, tem vários projetos que, inclusive, existem nas escolas, né? Só que o que falta muitas vezes é a parte assim de orientação, né? A parte de dar importância da educação de caráter, porque se você for pensar, a horta tem muitos benefícios, né? Ela tem benefícios, né, para a própria escola, né, como a alimentação saudável, você tem o custo menor, né, de gastos para a escola, e se a cidade for de pequeno ou médio porte, a própria escola pode ser um fornecedor de alimento, né, para as pessoas do bairro. Então, você tem muitos benefícios em relação à horta. Então, nós percebemos que ele é um projeto que pode ser mensurável, né? Você pode quantificar pelos resultados, né? E também ele é um projeto relevante, porque por mais que seja uma coisa pequena, né? Você vê um resultado visível e ele tem um impacto na escola e também pode chegar a ter um impacto na comunidade. E a gente destacou essa questão da educação ambiental, que ela é muito importante, porque ele que é o diferencial. Então, por meio da educação de caráter, a criança e o adolescente vai desenvolver os valores universais que estão intrínsecos dentro de cada um. Então, a formação de caráter é importante. Então, quando a criança está lá na horta, mexendo lá no seu canteiro, ela vai lá, planta, né, alguma coisa, daqui a alguns meses vê crescer. Então, ela percebe a mudança da sua personalidade. E descobre que existem valores que são universais, que você pode trabalhar com a criança mexendo na horta. Então, por exemplo, a questão, né, tudo que você planta, você vai colher. Então, você pode mostrar a questão da educação de caráter, você já pode ensinar isso, né? Então, a preparação para uma vida melhor no futuro, baseada na educação de caráter. Então, muitas coisas nós podemos utilizar através desse projeto. Então, tem toda essa parte mais prática, né, do preparo da terra, semeadura e tudo mais, mas junto com a educação ambiental, que é basicamente a educação de caráter. Então, a partir daí, o jovem adolescente passa a ter a consciência ambiental, né? Ela não simplesmente vai lá
vê que tem tantos problemas e deixa como está, né? Mas por causa que ela recebeu essa educação de caráter na escola, ela pode mudar a sociedade, né? Então, esse é o intuito do nosso projeto, o ASP Semeando o Futuro. Então, basicamente é isso, né? Outro ponto positivo, né, que a gente viu como meta SMART do nosso projeto é a questão que o projeto, você não precisa ter muito gasto, né? Baixo custo-benefício. Então, você gasta pouco, mas o benefício é muito grande, né? Na escola e também pode até chegar na comunidade. Então, pessoal, basicamente seria isso. Eu queria agradecer aí, então, a paciência de vocês, né? Aí por terem escutado. Espero que realmente essa pequena explanação possa ter ajudado vocês, né? A entender um pouco mais, ou até mesmo para pesquisar mais, né? Então, tem muito conteúdo bom. Se vocês tiverem mais interesse, né, eu posso também estar passando para vocês, né? É isso, muito obrigado. Bom, então, sobre essa parte do marketing, foi, assim, bem uma loucura, porque como você falou, essa questão do tempo, né? No marketing, isso é muito importante você desenvolver, ter um tempo de planejamento para você ver com quem você quer falar, quais são os pontos mais atrativos do que você tem para oferecer, para você vender para as pessoas. Então, mesmo que seja uma ideia, um projeto, sempre vai ser assim, tem que vender um benefício. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar assim, com quem eu estou falando. Uma vez que eu penso com quem eu estou falando, eu vou ter que achar o que interessa para essa pessoa que eu tenho a oferecer. Aí eu vou ter que pensar o próximo passo. Quais são as objeções que essa pessoa pode ter? E aí, na minha comunicação, vai aparecer todas essas coisas. Sempre vendendo meus benefícios, respondendo às objeções, e assim a gente vai construindo toda a comunicação. Como hoje nós não tínhamos muito tempo para analisar, fazer pesquisa, fazer as coisas, foi tudo meio no susto. Mas, já pela sorte celeste, né, deu tudo certo. Então, eu vou passar algumas experiências, muita coisa do que não deve ser feito também, e muita coisa que deu certo. Espero que vocês possam ter inspiração, né, e fazer melhor, porque quando a gente faz, né, a segunda vez, sempre tendência a melhorar. Então, com certeza vocês vão poder fazer com mais preparo e melhor do que a gente fez, né. Bom, aqui tem vocês estão vendo minha tela certinho? Então, aqui tem um calendário. Foi uma das primeiras coisas, assim, que eu quis fazer, que é um calendário para a gente planejando as ações. Então, quando nós falamos de redes sociais, você precisa fazer a arte, bolar o texto, às vezes são pessoas diferentes que vão fazer, tem que agendar. Não é muito bom postar muita coisa uma em cima da outra, não é bom deixar muito tempo sem postar nada. Então, é bem importante, eu indico muito a utilização, assim, desse calendário. Assim, você consegue ir vendo cada coisa. Muita coisa a gente planejou, a gente não fez. Muita coisa que a gente fez, a gente não planejou, por causa dessa situação, né, que eu falei. Mas, se vocês, né, já começarem aí pensando, planejando com antecedência, esse tipo de ferramenta acho que ajuda muito vocês. Aqui tem alguns exemplos de arte, coisas que nós fizemos. Também desenvolvemos bastante texto, assim, para o WhatsApp, bem chamativos. Assim, na verdade, o WhatsApp, ele é uma ferramenta muito bacana, o pessoal compartilha muitas coisas, né, e tomam proporções, né, que a gente nem imagina, vai parar em lugares que a gente nem imagina. Então, é bem bacana, não dá muito trabalho o WhatsApp, e você consegue chegar até muitas pessoas. Então, acho que nós poderíamos ter até investido mais nessa questão do WhatsApp. Assim, o WhatsApp, ele tem uma marca bem própria dele, mais ainda do que as outras redes sociais, que é a questão, assim, do interpessoal. Você vai compartilhar ali com quem é seu amigo já, com quem você tá ali bem próximo, né? Nas redes sociais, às vezes alguém que não tem uma relação interpessoal pode chegar a ver aquilo. Agora, no WhatsApp, sempre vai ser com base nessas relações interpessoais. Então, acho que a gente podia ter explorado mais essas relações também, né? Porque, por exemplo, o evento, você vai fazer um projeto, nós tivéssemos, por exemplo, né, feito reuniões, lives, com mais antecedência. Poderia ter captado pessoas interessadas e já falado para elas, vão lá e chamam seus amigos para fazer times, já vai pensando na ideia.
Então, talvez, ao invés de captar uma pessoa, a gente poderia ter captado 5, né? Que ela iria ser uma agente de multiplicação e chamar as outras pessoas, se nós conseguíssemos deixar ela empolgada. Então, também poderia evitar algumas questões que a gente viu ontem, que acontece às vezes com as equipes, né? Que a pessoa não quer ficar na mesma equipe junto e tal. Então, se a gente começasse a divulgar com antecedência, feito, por exemplo, lives, eventos, assim, que desse uma animada nas pessoas. Alguém que absolutamente não quer fazer com gente que ela não conhece, já iria atrás dos seus amigos. Então, é uma opção que depois eu vi que a gente poderia ter explorado melhor, né? Fica uma reflexão, né, para a próxima vez. Esse aqui é um exemplo de um e-mail que nós fizemos para confirmar a inscrição, que é uma coisa bem importante, né? Quando você faz a inscrição em algum evento, alguma coisa, é bem importante você ter um e-mail de confirmação, porque senão você fica com aquela dúvida. Ai, será que eu me inscrevi, deu certo ou não? Daí nós deixávamos mais ou menos ali os próximos passos, umas dicas. Então, também inscrito pelo presidente, que é uma coisa que dá uma importância maior, né, para aquela comunicação. A pessoa vai se sentir mais importante, mais relevante, também é uma coisa que eu acho que é bacana. Bom, aqui tem cada publicação e nós fomos vendo ali, né, o engajamento das publicações foi aumentando. Aqui o outro calendário já com mais coisas acontecendo, né? Aqui teve uma jogada do marketing, nem é do time de marketing, mas ele fez uma montagem bem bacana aqui, utilizando, é bacana você brincar, assim, com temas que parece que não são totalmente ligados com aquilo que você está fazendo necessariamente, brincar com coisas que as pessoas se interessam, né? Aqui ele usou uma brincadeirinha com a data do 4, com May the 4th be with you, então é uma coisa bacana. O horário que foi postado foi muito tarde, essa coisa dos horários é bem importante também, né? Por isso a gente volta àquela questão do planejamento. Você fazer uma postagem super massa muito tarde, talvez não, né, ela não vai ser vista tanto quanto você gostaria, né? Então, novamente, essa questão, como ela foi meio tarde, teve desempenho ruim, mas foi uma postagem bacana. Bom, aí eu fui fazendo comentários, isso aqui é o nosso relatório, né? De cada coisa que a gente podia ter feito melhor. Aqui nós fizemos um vídeo, ele tinha que ter sido feito... Esse vídeo ele tinha que ter sido feito antes e também tinha que ter sido feito stories. É uma coisa que nós não exploramos tanto, deveríamos ter explorado nos stories. Stories é uma coisa bem bacana e tem muita visibilidade, né? Então, nós tínhamos que ter feito num formato vertical também, né? Para ficar bom nos stories, acabamos não fazendo. Stories ainda tem mais a vantagem de que você pode gravar uma coisa na hora, sem edição, dá até menos trabalho. Então, é uma coisa para aproveitar melhor da próxima vez. Tá, também, novamente, faltou explorar os stories aqui. Também tinha que ter feito a versão já em português, espanhol junto. Também uma coisa que eu acho importante, como o nosso site tem essa questão, né? Mas daí, se o seu país já não for assim, que no nosso é Latinoamérica, então é importante fazer nos 2 idiomas, português e espanhol, mas se não for o caso, então não tem problema. Bom, aqui tem algumas... Ah, tá. Um ponto que a gente precisava muito ter conseguido melhorar e eu acho que não foi possível, né, atingir exatamente, é a questão de segmentar o público. Então, assim, você pode criar peças publicitárias muito legais, textos muito instigantes, coisas maravilhosas. Se não chegar para a pessoa que tem que chegar, não vai ter efeito. Então, por isso que eu estava falando lá na frente, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar para quem eu quero falar. E depois tem que saber na ferramenta também como configurar para chegar nessa pessoa, nesse público. A nossa página não estava muito bem configurada, eu acho. Não sei se porque nossa página no Facebook ela é muito curtida por um público que não é exatamente o nosso público às vezes, né? Tem muito os tios da igreja que curtem e tal, não é exatamente o público que a gente quer atingir. Então, talvez o Facebook tenha um pouco de dificuldade de entregar para quem ele tem que entregar, porque ele também se baseia por quem são as pessoas que curtem nossa página, se interessam pelo nosso conteúdo, né? Mas, claro, acredito também que na configuração dos anúncios também a gente, por falta de experiência, não conseguiu configurar melhor. Mas isso é um ponto essencial, né? Tem que chegar para as pessoas certas a sua comunicação, senão não vai ser bom.
Tá, vídeos curtos tem mais retenção, é bem importante. Retenção é a pessoa entrar para assistir e continuar, né? Para ela pegar a ideia e se interessar, senão ela sai no meio antes do call to action. Call to action é uma coisa que a gente usa no marketing que é literalmente chamar a pessoa para alguma ação. Quando toda a comunicação ela tem um objetivo, né? Ou você quer que a pessoa curta, compartilhe, se inscreva. Sempre tem que ter uma ação, senão a pessoa lê, tá, legal. Isso aqui. E agora? Então, nós, do time do marketing, sempre tem que fazer qualquer comunicação, tem que ter um call to action. E se você faz um vídeo, às vezes, muito longo e o call to action vai estar lá no final, a pessoa não vai chegar até ele, né? Então, as redes sociais, elas são assim, né? Sempre rápido. Então, não pode ter texto muito longo, não pode ter vídeos muito longos. Tem que ter sempre imagem também. Performa melhor quando tem imagem. Se você fizer texto sem imagem, alguma coisa sem imagem, não performa muito bem. O Facebook não entrega muito. Tá. Também... Ah, tá. Tem algumas questões relacionadas a essa questão do nosso público ser muito abrangente também dificulta um pouco, porque daí era pessoas do Brasil, da América Latina toda, e alguns vídeos eram em espanhol, outros eram em português. Isso também tem um pouco de dificuldade para a gente conseguir entregar direitinho. Bom, aqui teve uma live que foi bem legal, acho que a ideia foi muito boa, sabe? Porque assim, o Sunsan, além dele ter um projeto legal, ser uma pessoa carismática, ele conhece muitas pessoas. Então, quando você faz uma live com um convidado, todas as pessoas que são amigas dele nas redes sociais vão receber a notificação. Então, a nossa rede social vai chegar para pessoas que não tinham conhecimento da nossa existência, que não estavam na nossa página, elas vão chegar a conhecer a gente sem nenhum investimento. Então, isso é bem bacana, sabe? Então, acho que essa live com um modelo de convidado, sabe? É muito bacana, porque você vai. E também a pessoa também se beneficia, né? Se for alguém que tem algum tipo de interesse, de divulgação, ela também vocês vão trocar, né? Esse público é bem interessante. E também, assim, que nem ele tem a família dele, as tias, avós, todo mundo queria compartilhar, comentar. Esse engajamento é bem importante, né? Então, é uma coisa bacana. No Stories, a gente acabou também tendo problema, porque não conseguiu terminar a tempo. Publicamos muito tarde o anúncio do evento, isso prejudicou bastante. We Então, posted novamente, essa questão do the planejamento, do tempo para fazer post as coisas, assim, é bem importante, né? Delegar kind of certinho late, as so that's why, because we responsabilidades, didn't have assim, time to plan dar it. tempo para But fazer tudo, if isso é uma coisa de bem... marketing, ¿cuál es la responsabilidad? Tô falando muito rápido, será? Desculpa. Tá, essas lives, elas têm um desempenho muito those bom, porque todo mundo lives, recebe aquele it's aviso, pelo really menos good tinha antes, né? Agora não sei, because porque né, a everyone quarentena já received tá todo like mundo fazendo live o dia inteiro, a que as pessoas começam a não aguentar mais, né? Também. Na época que a gente tava fazendo, pelo menos ainda tava performando bem, porque tava mais no começo da quarentena. Hoje, se fizer, talvez não vai ter a mesma performance, não sei. Mas a gente não pode esquecer de salvar no IGTV, no Instagram, senão depois o conteúdo se perde. Então, você fica até sem os dados de relatório depois. Então, não esqueçam de salvar no IGTV. O IGTV, para quem não sabe, é aquela parte onde ficam os vídeos, né, do Instagram, tá? Também nós fazíamos sempre lembretes para colocar nas redes sociais, né, para as pessoas não esquecerem, porque às vezes a pessoa se inscreveu e já esquece. Então, uma coisa bem importante é você manter o contato com a pessoa. Ela se inscreveu, já pega o contato para você poder lembrar ela, mandar um conteúdo que vai instigá-la, deixar ela mais animada para participar. Porque quem nunca não deixou de fazer uma coisa que se inscreveu, né? Isso sempre acontece. Na hora você olha, acha legal, fala, vou me inscrever, depois fica com preguiça, esquece. Então, é importante manter essa motivação do público, né? Então, tem que produzir conteúdo, tem que mostrar histórias de outros jovens que tiveram sucesso, essas coisas, para manter a motivação do pessoal, né? Para eles participarem. Também fizemos como que é o nome disso? Um tema, né, de evento para o Facebook, teve bem baixa adesão. A gente fez dessa maneira que está aqui,
tem uma outra forma melhor, é mais difícil, a gente não conseguiu fazer, na hora não deu tempo tem que aprovar, o Facebook tem que aprovar. Novamente, pela falta de tempo, né, de planejamento, a gente acabou não conseguindo fazer, não teve tanta adesão. Mas é uma ferramenta bem bacana para marcar, né, que as pessoas estão apoiando aquele evento, dar uma relevância. O desempenho também de colocar a transmissão ao vivo no Facebook foi muito bom. Foi uma ideia que no começo a gente ficou pensando, será que isso não vai desprestigiar? Porque daí alguém que não se inscreveu vai poder ver também e tal. Mas no fim, assim, teve um desempenho muito bom. Nossa, a nossa página cresceu muito com essas transmissões, muita gente participando, comentando, assim, comentários muito positivos de encorajamento, sabe? O ISP tem uma coisa interessante que é bacana da gente trabalhar, é que, assim, as pessoas, quando vê os jovens querendo fazer alguma coisa pelo bem do próximo, os jovens buscando fazer algo, elas ficam muito inspiradas, tipo, muito mais do que elas ficariam se fosse um adulto, né? Então, isso é uma coisa bacana que a gente pode explorar, né? Porque mexe muito com a emoção das pessoas, faz muito sucesso. Então, é uma coisa legal para inspirar. As pessoas ficam, assim, muito emocionadas quando elas veem os jovens, né? Aí tiveram várias publicações, como vocês podem ver. Aqui tem uma estratégia bem bacana que já foi utilizado desde do evento que não era online, já era utilizado antes, que é a estratégia de publicar os projetos dos participantes e compor a nota, e deixar o número de curtidas e compartilhamentos, essa visibilidade dos projetos, fazer parte da composição da nota de avaliação. Isso é bem bacana, porque eles ficam super engajados e manda para todo mundo e compartilha. E aí a nossa página fica um sucesso, né? Porque muita curtida, muita visita, muito compartilhamento. Então, assim, tudo que a gente publica daí bomba, porque o Facebook está vendo que a gente é relevante, né? As pessoas estão interessadas no nosso conteúdo. Então, é muito bom, é uma estratégia bem bacana. E o pessoal fica muito animado, bem empenhado, sabe? Você vê eles, assim, engajados mesmo, né? Então, quando a gente está fazendo essas ações assim, de marketing, a gente tem que pensar sempre em todos os públicos, né? O público que talvez não entrou dessa vez, mas vai ver e vai achar, nossa, esse piece design é legal, próxima vez eu vou fazer. O público que talvez lá na frente pode ser um patrocinador nosso, alguém que vai ajudar algum projeto. O público que está dentro, que qualquer momento pode desistir, porque dá um trabalho danado fazer esses projetos, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando todos os públicos, como manter eles interessados, né? Como conversar com todos eles. Também fizemos vídeos. Esse vídeo, ele performou mal. Uma das coisas que, com certeza, atrapalhou isso é porque ele não tinha legenda, esse vídeo. Vídeo sem legenda é um problema, porque todo mundo vê o feed das redes sociais sem o som, né? E aí você só liga se parecer interessante o que você vê pela legenda. Ou às vezes nem liga, vê o vídeo inteiro pela legenda. Então, vídeo sem legenda nas redes sociais performa mal mesmo. Novamente, faltou, né, explorar mais os stories. Também teve um desempenho geral, desempenho ao vivo bom dos nossos, de todas as fases, né, do Peace Design e do Synergy. Aqui é uma ideia muito boa, né? Só que na prática acabou não dando certo, que foi de criar grupos no Facebook para que essas pessoas pudessem continuar mantendo contato. Então a ideia, como a gente vê no texto, que criamos um grupo para mantermos contato, vamos formar uma grande rede de apoio aos projetos uns dos outros. Aqui você pode compartilhar suas experiências, resultados, postar conteúdos, notícias, pedir ou oferecer ajuda para o projeto dos colegas. E então era essa a ideia. Mas não teve adesão. Então tem que fazer uma pesquisa do porquê não teve adesão, né? Porque a ideia seria bem legal. No mundo ideal, se todo mundo ficasse interessado, eu sei mexer com arte, a outra pessoa não sabe, então eu vou ajudar o projeto dela, ela sabe fazer outra coisa que vai me ajudar.
seria muito bacana isso, mas infelizmente não teve esse engajamento. Mas quem sabe da próxima, se a gente fazer o grupo antes, talvez, né? A gente deixou para fazer o grupo no final. Talvez se nós fizéssemos o grupo antes e já usasse uma comunicação ali para deixar o pessoal já familiarizado, porque as pessoas só vão postar conteúdo e conversar ali se elas se sentirem à vontade, né? Então, tem que se sentir à vontade, se sentir aceito para falar o que quer e tal. Então, talvez a gente tivesse que ter aberto esse grupo antes e feito um ambiente assim mais aberto antes de acabar o pitch design. Então, acho que é uma ideia para ser mantida, eu acredito, porque é bacana, você pode continuar mantendo um contato, mas tem que ser trabalhada bem, porque senão não vai funcionar. Bom, o desempenho geral das lives foi bom, né? Aí tem vários relatórios aqui da página. Então, no dia 15/4... Ah, tá. Não, aqui. No dia da primeira postagem do evento, nós tínhamos 525 seguidores. E no último dia da publicação do evento, nós tínhamos 2.347. Então, foi muito bom, né? Mas só que não foi feito nenhum investimento para a divulgação da página. Então, talvez possa ser uma opção para o futuro, de divulgar a página em si, né? Ao invés de só impulsionar anúncios, pode ser uma boa divulgar a página. A vantagem da pessoa curtir sua página é que ela sempre vai receber, ela provavelmente vai receber gratuitamente os seus conteúdos, né? Não digo sempre, porque se você olhar quantas pessoas você é amigo, quantas páginas você segue, você não recebe tudo deles, né? Então, esse é mais um motivo porque é importante, mesmo fora do pitch design, manter uma rotina de postagens, né? Pelo menos 2 posts por semana, porque o Facebook vê que você está ativo e não te abandona. Se você fica muito tempo sem postar nada, depois quando você volta, o Facebook não vai entregar para muitas pessoas, mesmo que elas tenham curtido sua página, ou talvez até se estiverem seguindo. Então tem essas coisinhas da ferramenta que a gente tem que saber, né? Para utilizar o seu potencial melhor. Tá. Lembra daquela estratégia que eu falei que era bem bacana de você pegar os projetos e todo mundo publicar os projetos para dar bastante movimentação? Logo no dia depois que a gente fez isso, no dia que a gente fez isso, 24 pessoas deixaram de seguir a página. Foi o único dia que teve mais gente que parou de seguir. Então, é possível, né, também, que a pessoa ficou atormentada com tanta postagem ao mesmo tempo. Então, tudo tem o seu pró e o seu contra, né? Então, muita postagem ao mesmo tempo faz aquela pessoa ficar assim, quem nunca, né? Tipo, deixou de seguir alguém que não parava de postar coisas. Então, a gente também não pode irritar a pessoa a ponto dela deixar de curtir, deixar de seguir. Que é o que pode ter acontecido, talvez, né? Ali, provavelmente. Mas, ainda assim, a estratégia valeu a pena, do meu ponto de vista, né? Pelo benefício que teve, porque foram só 24 pessoas que deixaram de seguir. Mas tem que tomar cuidado. Essa questão de postar muita coisa ao mesmo tempo também é um problema. Felizmente, a gente não conseguiu ter o relatório das mídias pagas, porque o Facebook deu um bug. E hoje eu estava dando uma olhada nas ferramentas, parece que por causa da situação do Covid, tem menos pessoas trabalhando, alguma coisa assim, eles estão tendo problemas. Então, pode ser que tenha alguma coisa com isso, mas minha dica é sempre que você estiver fazendo alguma coisa, já salva, já tira um print para, se der um problema em apagar os relatórios, você ter pelo menos um relatório parcial, né? Bom, aqui algumas artes que foram feitas. Aqui uma coisa bem importante. Lá no Facebook tem como você ver o horário que o seu público mais está no Facebook. Então, isso é bem bacana porque você já sabe a hora que você tem que postar as coisas. Então, não é qualquer horário. Você vai postar no horário que as pessoas estão no Facebook, tem mais chance de aparecer no feed delas. Então, olhando aqui no nosso, às 14 horas seria o melhor horário para a gente postar. Aqui tá diferente, mas é porque esse horário é um fuso horário de outro lugar. Daí você também tem que ver isso. De que lugar que tá o fuso horário, que às vezes tem que adaptar. As publicações com melhor desempenho, os vídeos são os que têm melhor desempenho, depois foto,
link tem pouco, status também. Aqui alguns dados dos interesses das pessoas. Então, são interesses meio estranhos, assim. Porque, como eu falei, a gente teve um problema, não conseguimos acertar bem o nosso público, né? Mas foi assim, ó, pelo que as pessoas aqui estão seguindo, são os membros da igreja mesmo, a maioria, né? Aqui os locais de onde eles são, os interesses e alguns vídeos que eles estão assistindo. Então, tem mais dados lá para você analisar, mas acho que realmente faltou segmentar melhor essa questão do público, né, do seu interesse. Talvez até por esse fator, né, da gente estar querendo achar jovens que se interessassem por empreendedorismo social e tal. Mas quem chegasse até nós era mais os membros da igreja, talvez isso tenha dificultado. Eu não sei, eu tenho que uma coisa que tem que descobrir ainda. Espero que da próxima vez já tenha descoberto. Bom, pontos para melhorar e dificuldades encontradas. Faltou tempo, não é adequado postar um monte de coisa ao mesmo dia e a gente acabou tendo que fazer isso. Grande parte da equipe não tinha muito tempo, então tornou o trabalho bem mais desafiante na base do improviso. Assim, é muito importante delegar as responsabilidades, né? É muito difícil ter uma pessoa que vai conseguir fazer os vídeos, editar os vídeos, fazer as artes, fazer os textos, fazer o planejamento, fazer tudo e não ficar louca, né? Então, nossa equipe tinha várias pessoas muito competentes, mas muito ocupadas também. Então, isso foi uma coisa que dificultou um pouco, mas foi feito, né? Não dá para deixar esse tipo de coisa abalar, né? Melhor fazer do que não fazer, né? Mas não teve como fazer tão bem quanto nós gostaríamos. Tá, a gente também não conseguiu manter a identidade visual, que é uma coisa muito importante. Identidade visual é sempre ter aquela cara, aquelas cores, quando a pessoa olha na sua página, ela olha nas suas publicações, ela reconhece a sua marca. Isso é bem importante. E a gente não conseguiu manter, até por essa questão da falta de tempo. Uma hora uma pessoa fazia, outra hora outra pessoa fazia. Um mexia no Photoshop, o outro usava um editor online. Então, isso dificultou também, mas é uma coisa importante que a gente não pode deixar para trás. Tem que manter as cores do ISP, né, aquela identidade. Tem que postar nos melhores horários, não dá para postar em qualquer horário, então por isso também é importante planejar. Também podíamos ter interagido melhor com os participantes, repostado as menções. Muita gente fazia post das atividades no ICP, fazendo projeto, e a gente não tinha mão de obra para ficar repostando e interagindo. Isso foi uma pena, porque também é uma coisa bacana de se fazer. E a gente acabou não fazendo porque a gente sabia que não ia conseguir fazer de todo mundo. E aí, se você menciona de um, não menciona do outro, né? Imagina, projeto de um e não do outro, é uma competição, pega mal. Então, a gente acabou não fazendo de ninguém. Mas se tivesse corpo suficiente para isso, é uma coisa bacana. Bom, deveríamos ter explorado muito mais os stories, explorado mesmo, bem mais. A nossa página, ela é bem mais forte no Facebook do que no Instagram, eu acho, pelo número de seguidores. É isso mesmo, Martin? Você lembra? Tuki? É, né? Alô? Alô? Sim, era isso mesmo. O que é uma coisa bem peculiar, porque normalmente os jovens, eles estão mais no Instagram do que no Facebook. Mas, igual eu falei, a gente de pegar o nosso público. Talvez porque mais os nossos pais, nossos avós que curtem a página e ficam comentando para nos incentivar. Então, talvez tá faltando o nosso público mesmo, sabe? Acho que da publicidade paga também. Teve no Facebook, né? Mais. Teve mais. Acho que teve até no Instagram, mas a gente não conseguiu, assim, acertar o público-alvo, né? De qualquer forma, assim, não conseguimos acertar muito o público-alvo. O Facebook, ele tem mais detalhes para você acertar de público e relatório do que o Instagram. Mas o Instagram chega muito mais, assim, para os jovens, né? Só que a nossa página no Instagram tá já estava fraquinha, né? Por essa questão, acredito, que foi trabalhado sempre antes, né, do design, jamais no Facebook. Tá, então deveríamos ter explorado muito mais os stories. Não esqueçam dos stories, gente. Quer trabalhar com jovens, tem que ter os stories. Hoje em dia falam até no TikTok, né? É uma possibilidade também. Não entendo nada de TikTok, mas é uma oportunidade também.
Tá, a gente às vezes esqueceu de colocar o call to action, né? Que é chamar a pessoa para fazer alguma coisa, que é muito importante, às vezes faltou. Nessa questão, né? Daquela correria, faltando tempo, passou muitas coisas que nós mesmos sabíamos que era importante, mas na prática a gente acabou não conseguindo fazer. Bom, conclusões e impressões. O próprio aumento da atividade nas redes sociais já melhora o desempenho das páginas e das postagens. Então, só da gente estar ali postando coisas, interagindo, isso já melhora, né? Já chama mais pessoas. As transmissões ao vivo, elas desempenharam melhor do que os vídeos. E elas dão muito menos trabalho. Então, isso foi uma coisa que a gente viu. Às vezes, para fazer um vídeo, você tem que fazer roteiro, mandar para uma pessoa gravar, depois tem que editar. É um pouco trabalhoso. E uma transmissão ao vivo não tem todo esse trabalho e performa melhor. Não estou dizendo que é a melhor opção em qualquer situação, mas é uma coisa para se pensar. O Instagram, ele não fornece relatórios como o Facebook. E essa questão da gente entender, né? Talvez o Instagram em si não oferece os relatórios, mas tem softwares que fazem isso. Então, seria But you have interessante to ter remember that um software, Instagram uma licença de itself, algum it does software para not ter esses relatórios, porque give o your Instagram ele é all muito importante para os reports, jovens. Então, but cada you vez have mais no Instagram softwares e cada that vez can menos no do Facebook, it. como o nosso público é muito voltado para os jovens, então talvez seja interessante pensar nesses softwares, se So possível. if you think Buscar estos softwares de Instagram. Essa questão do público, reach porque o your nosso target público, a questão do easier than the perfil, Facebook, you acabou have não, to think ele about não the acabou não acertando softwares. muito bem. E com certeza o tráfego do site deve ter melhorado muito durante os eventos, uma vez que foram direcionadas pessoas muitas vezes para as Again, we páginas, have to para as nossas to páginas. O work with Martin que our cuida do with the site, provavelmente ele vai our poder target falar disso public. com mais certeza, mas eu tenho quase certeza que o tráfego do site melhorou muito, porque tudo que a gente Entonces, muchas fazia, mandava a pessoa para o site. Ah, tem que pegar um template, vai para o site. Tem que fazer isso, vai para o site. Porque a pessoa ia do WhatsApp, do grupo, ia para o site. Então, é tráfego, né? É importante para o website. Acho que é isso. Desculpa se eu falei muito rápido. Eu acho que eu falei. Bom, mas é isso, gente. Eu acho que o trabalho do marketing começa lá na questão de você entender qual é a ideia do evento, quais são os objetivos do evento, né? Quais são os objetivos daquilo que você quer fazer, qualquer coisa que você vai comunicar. E para quem você vai falar. Porque sabendo com quem você vai falar, você se coloca no lugar daquela pessoa. Então, não tem tanto segredo, na verdade, né, no marketing. Marketing tem muito a ver com o valor do ISP, né? Que é da empatia, se colocar no lugar do outro. Então, você tem que se colocar no lugar daquela pessoa. O que ela quer ouvir? O que ela precisa? Quais são as dificuldades dela? O que talvez impeça ela de participar? E você vai construindo uma comunicação para rebater tudo aquilo, né, que impeça e para enfatizar as qualidades daquilo que você tem a oferecer, para chamar essas pessoas. Então, acho que é isso. Faltou, às vezes, acho que conhecimento técnico mesmo, pelo menos da minha parte, eu posso afirmar isso. E saber as coisas na teoria é uma coisa, né? Quando você vai fazer lá, mexer na ferramenta, é bem mais complexo, né? É aí que aparecem as dúvidas. É igual a aula de matemática. Você sentado, parece que entendeu tudo. Daí você vai fazer o exercício, né? Aí você fala, meu Deus do céu. Então é mais ou menos assim. Então, é isso. Espero que da próxima vez a gente possa fazer melhor. Não sei se. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu tenho certeza que vocês também vão ter muito para ensinar. Seria legal fazer até depois um outro seminário desse, quando for fazendo os próximos de design, para ir cada vez atualizando as informações, né? Eu mostrei um monte de coisa que não deu certo. Eu gostaria de gente passando também depois quando essas coisas deram certo, né? Mas assim, com fé em Deus, né? Ninguém brigou. Nosso time estava sempre correndo, sempre loucura, mas ninguém nunca brigou com ninguém. Então Deus pôde abençoar e deu tudo certo. Acho que é isso. Sobre os 5 porquês. Então, Rungan, no caso do passo 2, que a gente tem aquela técnica dos 5 porquês. Então, os cinco porquês têm que estar conectados um com o outro? Ou eles são uma forma de achar todos os problemas? Quer dizer, eu tenho que fazer um porquê conectado um em seguida do outro? Ou a ideia é só achar todas as possíveis causas variadas? Ok. Então, essa é a pergunta da Celi Aguilera, né? Isso, da Celeste. Bom, Celeste, né? Então, boa pergunta.
como eu havia comentado, acho que seria interessante, já que ela perguntou sobre a questão do quadro azul e o quadro laranja. E se você puder projetar, Runga, de novo, aí talvez fique mais fácil a explicação. Então, a questão, por exemplo, bom, como eu havia comentado, você pode encontrar mais de uma causa, né? Então, são várias, não necessariamente você vai encontrar apenas uma, você pode encontrar várias. E a questão você não precisa encontrar todas, né? Nessa primeira parte, de estar conectado ou não, pode ser que esteja conectado ou não. Por exemplo, aqui no exemplo desse projeto Cidade Linda Maravilhosa, você vê que os porquês aqui são todos conectados, né? Até de certa forma. Mas pode ser que durante a discussão existem diversos focos diferentes, então não necessariamente eles têm que estar conectados. E voltando aqui ao quadro, pode ter mais de uma causa raiz e você não precisa necessariamente encontrar todos, né? Mas você pode aprofundar o máximo que você puder, porque quanto mais você aprofunda, você pode estabelecer uma estratégia mais concreta. Aí você vai ver um resultado mais favorável em relação ao seu projeto. Acho que seria isso que eu poderia responder. Legal, Runga. Então, a ideia é justamente tentar encontrar, digamos assim, a raiz mais profunda do problema, né? Eu vou usar esses vários porquês, podem estar conectados ou não necessariamente conectados, mas o quanto mais eu conseguir aprofundar, é melhor. Tá certo, Runga? É isso mesmo. Legal, legal. Bom, espero que a gente tenha a dúvida respondida. Obrigado aí a Celeste também pela sua pergunta. Se quem tiver mais dúvida pode estar mandando aqui no nosso chat, a gente vai estar direcionando para nossos palestrantes. Runga, já que a gente está aqui no passo 2, também tem uma pergunta da Sonja Rodrigues. Obrigado aí, Sonja. Obrigado ao pessoal de Santa Catarina pela presença aqui. E justamente a pergunta da Sonja, na verdade, ela fala, né, que algumas equipes que ela viu durante uma edição do Peace Designer pensavam no problema e na solução logo na primeira etapa, só que não conseguia aprofundar essa questão, ele não conseguia aprofundar o problema, algum tipo de pesquisa, verificar algum tipo de limitação, de restrição para o projeto, né? Ela até comenta aqui alguma questão jurídica, ambiental, cultural, financeira, que existe, né? A gente está tratando com temas da sociedade que tem vários, digamos assim, tem vários lados, então, os problemas são bem complexos, né? Então, como é que a gente pode incentivar a equipe a pesquisar um pouquinho mais sobre o problema que eles escolheram para o projeto? Como ajudar eles a pesquisar um pouco mais, aprofundar? Entendo. Então, eu imagino que a pergunta da Sonja seja porque ela participou de um Peace Design que eu acho que o Peace Design piloto, né? Era o inicial, então a gente só tinha um dia e as etapas eram muito curtas, né? Mas originalmente o projeto Peace Design ele foi desenhado para ser com tempos espaçados suficientemente para que a pessoa possa desenvolver seu projeto. Por exemplo, o último Peace Design foram três semanas, né? Então, a primeira semana é basicamente só o problema e a causa, né? Então, a pessoa não precisa se preocupar muito com a solução. Acho que ela comentou, será que é interessante procurar a solução? Se aconteceu isso, que talvez nesse Peace Design era muito curto, então acabou faltando tempo, né? Então, quando você está nessa etapa de causa e problema, é interessante você incentivar, assim, os grupos, né, para eles pesquisarem, você tem que dar um certo tempo, né, para eles descobrirem ou se há alguma ação a ser tomada, né, seja pela esfera das ONGs, instituições públicas, ou até mesmo pesquisar algumas fontes bibliográficas para saber com mais certeza a questão se essa raiz que você propõe é realmente coerente com os estudos que estão sendo feitos, né? Então, só que eu imagino que não precisa ser algo assim muito teórico, né? Eu citei artigos e tudo mais, mas só para facilitar o entendimento, né? Porque vários problemas eles estão conectados, né? Então você viu um problema que tem na sua cidade, você quer melhorar, mas de repente alguém já está trabalhando, então já é um mega projeto que está em andamento. Mas, então, por isso que é interessante você saber mais e pesquisar. Então, se você acha que a solução é assim,
Então você pesquisa, né? Vê se realmente a teoria realmente dá o suporte à sua conclusão, e assim você pode trabalhar melhor. Mas em relação a incentivar, é mais você dar um tempo mais para eles, né? Mas também fazer a monitoria, né? Tipo, não só deixar eles, então vocês pesquisam e acabou, né? Você dá a monitoria, você dá o suporte, estabelece um tempo, uma semana, eles podem trazer as pesquisas, discutir mais, aí facilita, né? Eu acho que é assim, poderia responder a pergunta da Sonja. Uhum. Gostaria de complementar, né, um pouco sobre esse ponto, né, que o Rungan, ele, acho que falou basicamente já o que os pontos principais, né, mas e na verdade esse ponto dos 5 porquê, eles são exatamente para isso mesmo, né, para você poder entender a raiz mais profunda, né, e por exemplo, muitas vezes, por exemplo, a pessoa vê um problema de uma escola, os alunos não estão indo, né, mais para a escola. Então, para que a pessoa possa, eu acho, ela se sinta motivada a tentar ir na raiz mais profunda, talvez é bom você dar exemplos de porquês de coisas que acabaram dando errado. Sei lá, tipo, teve lá uma escola que daí o professor pensou, os alunos não estão indo mais na escola, então, para poder fazer com que eles fossem na escola, então tinha que ser criado aulas mais criativas. Então, daí fez reunião dos professores, criaram aulas mais criativas, mas mesmo assim, o resultado continuou sendo igual, quer dizer, o motivo das crianças não ir na escola não era bem aquilo lá. Depois o professor entrevistou os alunos, descobriu porque eles estavam com fome e daí por causa disso eles não tinham motivação para ir para a escola, porque tinham eliminado o lanche lá da escola, isso acabou desmotivando os alunos. Então, quando você estiver monitorando, por exemplo, uma equipe, você começa a contar, né, de algumas histórias do qual eles buscaram solução através do porquê errado e acabou não dando resultado para resolver aquele problema. Eu acho que isso faz com que a pessoa possa entender, eu tenho que descobrir a raiz desse porquê. Talvez utilizando alguns exemplos, né, de coisas que deram errado, talvez acabe ajudando. Legal, bem interessante. Obrigado aí, Samuel. Obrigado, Rungan, pela contribuição com relação a essa pergunta sobre o passo 2 do Peace Designer. A gente tem mais uma pergunta do passo 2, mas eu vou postergá-la um pouquinho. Eu vou passar agora para a parte do marketing. A gente tem aqui uma pergunta do Iesson, diretor estadual lá de Sergipe. Se a Selena puder nos ajudar aqui com essa pergunta. O Iesson está perguntando um pouquinho sobre a segmentação do público, que é um dos temas que a Selena tratou. Então ele pergunta, né? É possível segmentar o público de uma forma automática? Se existe algum tipo de recurso, de botão, tanto no Facebook quanto no Instagram? Como é que é, Selena? Bom, primeiro, essa foi a parte que eu acho que a gente não conseguiu fazer bem, né? Então, eu não me sinto muito confortável para te dar aquela resposta. Mas, eu sei que não é um botão de maneira simples, porque senão a gente teria feito. Eu sei que tem na própria página, eles perguntam outras instituições, outras páginas que são parecidas com a sua. Então, você acertar essas páginas para instituições que realmente sejam parecidas com a sua já ajuda. Tem como você colocar a segmentação de local das pessoas, mas tem algumas informações. Agora, segmentação mesmo, detalhada, com relação a interesse, página que curte, tudo mesmo, você consegue na publicidade paga. Aí eles deixam você segmentar à vontade. Se você quiser colocar até o signo da pessoa, você consegue. Então, então tem, principalmente na paga. Na que não é paga, é mais um trabalho assim de construção sempre, sabe? Porque o Facebook vai vendo qual tipo de pessoa que se interessa pelas suas postagens, quem interage com você e vai traçando, ele traça esse perfil, né? Aí ele consegue pensar outras pessoas daquele estilo que também vão gostar de você. Então tem esses fatores também. Eu sei que tem softwares que podem te ajudar, mas Tuque, você tem alguma coisa para falar que pode ajudar nesse sentido? Talvez até outro participante aí entenda também, não sei. Porque. Então, não tem mais nenhuma adição, não, na verdade. Cortou metade do que você falou aqui, então não entendi muito bem, né? Mas eu acho que essas ferramentas, mesmo que você não entenda muito bem, você consegue procurar, né? Tem vários tutoriais bons que dá para você achar uma orientação melhor, né?
Desculpa se eu não tô falando nada muito complementar, porque eu realmente não consegui ouvir o que você falou direito. Tá meio, a internet tá meio ruim. É isso aí, gente. Tutorial Le- sempre tem que fazer qualquer coisa, né? Tem essa questão. Como montar um foguete? Você vai achar um tutorial. Legal, legal. Então é uma coisa de intuição, né? Uma coisa que você tem que saber construir, tem que entender um pouquinho do seu público, tentar adequar com o que tem a ver com o seu público. Não é uma coisa, digamos assim, automática, né? Para melhor falando, dizendo, né? Uma coisa que tem que ser bem construída ao longo do tempo. Bom, obrigado aí pela contribuição da Serena, da Hyunsuke. Você que tem sua pergunta, você que tem seu questionamento sobre o Peace Designer passo 2, ou sobre o marketing, pode estar lançando aqui no chat. A gente tem mais alguns minutinhos para essa sessão de perguntas e respostas. A gente tem mais uma pergunta aqui, lançada lá no nosso grupo de WhatsApp. Lembrando, se você não está no nosso grupo de WhatsApp, pode aqui no chat, a gente já mandou, também no seu e-mail também foi enviado o link para você, do nosso grupo de WhatsApp. A Aileen, ela pergunta sobre o passo 2 do Peace Designer. E a pergunta da Aileen, ela fala o seguinte, que no caso dos monitores, né, eles têm um papel de serem pessoas que trazem confiança, que procuram estimular as equipes, né? Mas no caso das metas SMART, né, como é que eles podem fazer para estimular a equipe a trabalhar com as metas SMART? Então, que conselho você poderia dar para que talvez um monitor, mesmo talvez um palestrante interagindo com o pessoal, possa fazer a equipe conseguir utilizar as metas SMART? Complementando um pouquinho sua pergunta, na minha experiência nesse Peace Design online, eu vi que muitas equipes têm uma certa dificuldade de entender um pouquinho esse conceito das metas SMART ou mesmo de aplicar, né? Talvez é um pouquinho difícil você entender que você precisa trabalhar naquelas dimensões que a meta SMART ela exemplifica. Então, alguns grupos mesmo que eu estava como monitor, muitas vezes não faziam essa etapa das metas SMART. Hungan, na sua visão, como que você acha que um monitor, que mesmo que um palestrante pode ajudar a equipe a praticar essas metas SMART? Certo. Bom, na verdade, primeiro eu acho que tem que haver uma certa mudança de paradigma, né, em relação, porque basicamente a meta Smart ela te coloca, na verdade, um espaço limitado, né, para você trabalhar o seu projeto, né. Então eu entendo que existe a subjetividade da pessoa de querer trazer muitas ideias, né. Eu lembro que quando a gente está numa rodinha, né, em amigos, a gente fala muita coisa, a gente fala coisas assim, bem do além mesmo, né, o pessoal se emociona, mas depois, na prática, acaba não acontecendo, né, muito, né. Até o pessoal fala, né, se você falou, você tem que praticar, né, é bem assim, mas... então, na verdade, não é fácil, porque a gente tem muitas ideias, né, mas, primeiro, eu penso que tem que ter uma certa autodisciplina, né, porque a meta Smart, ela coloca você num objetivo, então seu objetivo é algo específico, né? Então, e depois você tem que trazer algo concreto, você tem que medir, né? Então tem gente que fala assim, vamos erradicar a fome, né? Então é uma meta assim muito ampla, né? Mas como? De que maneira? Então, eu acredito assim, tem que ter, a primeira dica é ter mais espaços de discussão, né? Mesmo que, por exemplo, você não sabe muito bem como conduzir seu time, né? Se você está lá, de fato, com eles, né? No começo, eles vão falar bastante, às vezes não falam muito, mas se você proporciona bastantes encontros, aí pode surgir ideias. Então, é importante você anotar as ideias, colocar no papel e tentar alinhar, né? Tipo, por exemplo, será que esse objetivo aqui, ele é relevante? Poderia ser de outra forma? Será que a gente pode estipular um prazo? Quando a gente coloca prazo, é algo assim meio que a gente fica mais agoniado, porque assim, é uma meta, né? Um compromisso, né? Então, por isso que, dependendo do seu nível de empenho, né? Comprometimento, você vai moldando e vai facilitando, mas é importante que isso seja um trabalho em grupo, então o monitor tem que estar presente, criar mais espaços e eu acho que pouco a pouco você vai aprendendo a como conduzir, né? O importante é sempre perseverar aí nesse objetivo, né? E manter, incentivar bastante as pessoas, né? Eu acho que pouco a pouco cada um vai se unindo e vai querer deixar sua contribuição e fazer acontecer mesmo esse projeto. Acho que é isso, poderia responder.